É o Sr. Particularmente, não. Potter. Ninguém? Professor, Oi, fala, mano. ele parece com o Sr. Filch do Harry Potter. Alguém arrisca? Arrisco não. Eu não. Tá, beleza. Ah, então é você, Juan, que tá usando o nome Juscelia aqui. Juscelia é sua mãe? Beleza, galera, olha só. Nossa aula de hoje, o tema dela é Reforma Protestante. É um assunto novo e ele é um assunto que está ligado à religião. Esse cara que está aqui atrás, ele parece ser alguém religioso? Sim, Por quê? não sei. Mas parece. Alguém me ajuda. Esse cara aí que está aí atrás aí de mim, na imagem, ele parece ser religioso? Sim, e por quê? Sim, e eu acho que ele é um padre. Um padre? Vocês concordam com a Lorena? Sim. Já viram o corte de cabelo dele que top? Tem alguém que tem coragem de fazer um corte de cabelo desse? Não, Eu não. Alguém consegue descrever pra mim como que é o corte de cabelo dele? Feio. Mas eu fazeria. Mas é feio. Mas eu fazeria. Descreve aí pra mim o corte de cabelo dele. Quem é você, aluno? É porque não tem seu nome aqui? Eu sou MC Pose, mas o meu nome é Cauã. Tá, beleza, Cauã. Cauã, você pode descrever pra mim como que é o corte de cabelo desse cara aí? Primeiro é na zero embaixo, né? Uhum. Na zero. E eu acho que em cima só tira só um pouquinho na tesoura. É. Agora, na parte de cima da cabeça dele, você sabia que ele rapava também? É desse modelo, Interessante. é a zero embaixo, é a parado em cima, e aqui na parte de cima, aqui, ó, no teto da cabeça dele, era rapado também. Então eu acertei. É, quase. Depois eu vou te pôr pra fazer umas rimas aqui pra gente, no conteúdo. O que que você acha? Tá bom. Beleza, então depois a gente pode combinar. Eu Depois você falei me... esse corte porque esse corte é meu também, eu uso. Uhum. Depois você me chama lá no WhatsApp pra gente poder bolar umas rimas. Bora ver se você é Beleza. fera mesmo. Sim. Beleza. Tá bom, então. Tanto faz. Então, quem é esse cara aí? Esse cara aí, ele chama Martinho Lutero, e ele era religioso, ele era um monge. Monge monge agostiniano, de uma ordem da Igreja Católica chamada Ordem Agostiniana, que quem fundou essa ordem foi um cara chamado Santo Agostinho, um padre chamado Santo Agostinho. Então, o Martinho Lutero seguia essa ordem agostiniana. Vamos ver um videozinho aqui rapidinho para a gente introduzir o assunto de hoje. Deixa eu achar aqui o vídeo. Só um momento. Bora lá. A católica foi muito poderosa na Europa durante grande parte da Idade Média, mas já havia quem discordasse dos ensinamentos e da prática da Igreja, como John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na Boêmia, atual República Tcheca. No século XV, as críticas à Igreja aumentaram.
Muitos reis queriam governar de acordo com seus interesses, sem a intervenção do Papa em seus domínios, e a burguesia pretendia aumentar seus lucros e acumular riquezas, o que era condenado pela Igreja. Em 1517, a crise da Igreja se agravou quando o Papa Leão X ordenou a emissão de novas indulgências, isto é, do perdão dos pecados em troca de dinheiro. Isso revoltou o monge Martinho Lutero, que vivia na Saxônia, região da atual Alemanha. Lutero escreveu um documento com 95 itens criticando o papado. As ideias de Lutero se diferenciavam dos dogmas da Igreja em 3 pontos principais: a salvação pela fé, isto é, sem a necessidade de indulgências; o sacerdócio universal, ou seja, o princípio de que todo fiel pode interpretar os textos sagrados; e a negação da infalibilidade da Igreja e do Papa, já que a única fonte de verdade para Lutero era a Bíblia. As críticas de Lutero alastraram-se pela Europa e irritaram o Papa Leão X, que decidiu excomungá-lo. Ao contrário do que pretendia o Papa, as ideias de Lutero abriram caminho para novos movimentos reformadores. O anglicanismo, por exemplo, surgiu por causa de divergências entre o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e a Igreja Católica. Em 1534, por meio do Ato de Supremacia, o parlamento inglês aprovou a decisão da monarquia e proclamou o rei como chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Outro movimento reformador, o calvinismo, surgiu na Suíça. Ele foi fundado por várias pessoas, entre elas o francês João Calvino. Para Calvino, as pessoas que seriam salvas haviam sido previamente escolhidas por Deus. Calvino também via a acumulação de riquezas como sinal da bênção de Deus, o oposto do que pregava a Igreja Católica. Após as reformas religiosas, a divisão religiosa na Europa ficou bastante alterada. Beleza. Quem aqui já tinha ouvido falar desse movimento chamado Reforma Protestante? Eu não. Nem eu. Tá bom. Alguém me explica o que é uma reforma? Deixar a coisa melhor? Deixar uma coisa melhor. Outra pessoa ajuda o Cauã aí, aumentando um pouquinho mais a explicação dele. Oi. Mudar as coisas do lugar. Mudar as coisas do lugar? O que mais que pode ser uma reforma, gente? Eu acho que é de deixar as coisas mais bonitas, né? Certo. Deixar as coisas. Pode falar, Lorena. Professor, vai ter atividade em cima desse vídeo? Vai. Espera aí que eu vou ligar minha bateria aqui, que meu computador tá pifando. Mais alguém quer falar o que é reforma? Voltei. Beleza, reforma. Mais ou menos isso que o Cauã falou mesmo, que a Lorena falou um pouquinho também. Reformar é quando você pega alguma coisa e refaz para ficar melhor, né? Exemplo, uma casa. Quando você vai reformar uma casa, entende-se que a parede não tá legal, o reboco tá caindo, a pintura não tá muito bonita. E aí Aí você tem que pintar de novo pra ficar mais bonita. Justamente, Cauã. Então você vai lá, prepara a parede de novo, né? Se o reboco tá ruim, você arranca aquele reboco ruim, passa uma massinha, lixa, né? Vai e pinta. Se a parede precisar de ser desmanchada, você desmancha e faz de novo, né? Então, isso é reformar. Beleza. E protestante, o que é protestar? Alguém me ajuda? Pode repetir, por favor, professor? O que é protestar? É quando a que não pessoa concorda com aquilo? concorda com a opinião dos outros.
Quando não concorda com a opinião dos outros. Cauã, você ia falar. É o que não gostou da opinião dos outros? Pode ser também, mas a ideia de protestar é quando você não concorda com uma coisa que você considera injusta, né? Ah, Me dá um exemplo de protesto que a gente pode fazer. Protestar contra o racismo? Sim, boa. O protesto contra o racismo é uma boa pauta, uma boa causa. Tem outro protesto que a gente pode fazer? bullying? Contra o bullying também, muito bem. Protestar contra o bullying também é uma boa opção. No caso, então, do bullying, se você fosse protestar contra o bullying, o que você faria para mostrar o seu protesto para a sociedade? Essa aí é difícil. Como que você ia se protestar? Como que você ia se manifestar? O que que você ia fazer? Acho. Calma, pode falar. Não fala não. Pode falar. Eu acho, Cauã, que como você disse que é MC, eu acho que você podia usar até a sua música para protestar contra o bullying ou contra o racismo. Você podia escrever umas rimas denunciando o racismo, que existe muito racismo na sociedade. É, A gente podia também, por exemplo, organizar um protesto convidando os alunos ou as pessoas que você conhece para sair nas ruas segurando cartazes denunciando o racismo, bullying. o bullying, o desemprego, né? Uma série de coisas. Tem vários motivos que a gente pode usar para protestar. Coisas que a gente considera injustas e que a gente quer mudar. Quer, de alguma forma, atuar para mudar essas coisas, né? Bom, então protestar é isso. Agora, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu dentro da Igreja Católica no século XVI, né? Mas bem antes já tinham algumas pessoas que começaram a protestar contra algumas coisas que eles consideravam injustas e achavam que poderiam melhorar. Então, nesse sentido, eles começaram a protestar para que a igreja melhorasse, para que a igreja fosse reformada. E nesse contexto, essas pessoas elas acabaram que não foram ouvidas pela igreja e foram expulsas da igreja. E por esse motivo surgiram novas igrejas, que são as igrejas protestantes. E algumas delas saíram das igrejas protestantes e hoje a gente conhece como igrejas evangélicas. Então, a partir do século XV, ali, século XVI, a Igreja Católica ela vai se dividir em outras igrejas, né? Vão surgir igrejas como a Igreja Protestante, que a gente conhece como Igreja Evangélica. Vamos entender os motivos que levaram essas pessoas a protestar. Entre elas, a gente tem aí o Martinho Lutero, o João Calvino. Martinho Lutero, que é esse cara que está aparecendo aí na minha imagem. João Calvino, entre outros. Né? Eu vou colocar um slide aqui para a gente entender isso. Depois eu vou mandar um link desse slide lá no grupo. Então, olha lá. Reforma Protestante. Alguém lê para mim? Oi, professor, eu entendi. Alguém lê para mim, por favor, esse slide? Eu posso ler. Eduardo? Ok. Reforma Protestante. Foi um movimento de reformas religiosas que ocorreu na Europa no século 16. XVI e representou a divisão da Igreja Católica no Ocidente. Sim, foi o que eu falei. Então, foi um movimento dentro da igreja que buscava reforma, melhorar a igreja, né? Porque essas pessoas começaram a protestar contra algumas injustiças que estavam acontecendo dentro da igreja. Vamos seguir. Continua, Eduardo.
No século XVI, a Igreja Católica se mostrava completamente distante dos ideais do cristianismo. A prática da simonia, compra de cargos eclesiásticos, era comum, e grande parte dos seus membros estava na igreja por outros interesses. Ok, então, nessa época, se você, por exemplo, almejasse ter um cargo dentro da igreja, você poderia comprar o cargo, mesmo que você não tivesse estudado teologia para ser padre ou ser um membro lá um membro eclesiástico. Essa palavra eclesiástico vem de igreja, eclésia, igreja, eclesiástico. Então, mesmo que você não tivesse nenhum tipo de preparo, você poderia comprar um cargo. Se você tivesse dinheiro, você comprava o seu cargo, certo? E tinha outras coisas mais, como, por exemplo, a prática da veneração de imagens, veneração de símbolos sagrados. A igreja, por exemplo, pegava um pedaço de prego e falava que era o prego que pregou, que foi usado para pregar Jesus na cruz. Nunca tinha visto o prego na vida. Achou o prego lá e falou: esse prego aqui foi usado para pregar as mãos de Jesus na cruz. E aí cobrava para as pessoas verem aquele prego. Ou então pegava um pouco de cabelo e falava que era o cabelo do apóstolo Paulo. Ou vinha uma ossada e falava que eram os ossos do esqueleto do apóstolo Pedro. E levava lá para a igreja e cobrava para as pessoas irem lá olhar esses utensílios sagrados, essas relíquias, como eles chamavam. Vamos seguir. Outra pessoa, lê para mim, por favor. Eu posso ler, professor? Pode, Kemily. Reforma protestante. A nova realidade do final da Idade Média criou um clima de questionamento que possibilitou a reforma. Entre os principais acontecimentos estão renascimento comercial, surgimento da burguesia, grandes navegações, invenção da imprensa. Ok. Essas coisas aqui, todas elas a gente já falou sobre elas. Ó. O renascimento comercial, que entra dentro daquela questão do renascimento que a gente estava falando na última aula. O surgimento da burguesia, que era uma nova classe social, né, de comerciantes, que surgiu ali no final do feudalismo. As grandes navegações, né, que foi o tempo que Portugal e a Espanha chegaram no Novo Mundo, né, na América, movidos muito por causa desse surgimento da burguesia também. E a invenção da imprensa, né, que foi que a gente viu também na última aula, quando o João Gutenberg criou a máquina de imprensa para imprimir livros. Até na última aula eu falei para vocês que a impressora daquela época era esse negócio aqui, ó. Você girava uma prensa para poder grifar as letras no papel. Então isso aqui contribuiu para a reforma protestante porque a sociedade estava mudando, como a gente tem visto nas nossas últimas aulas. Essa aqui eu vou ler. O renascimento cultural rompeu com os padrões do teocentrismo, onde o mundo era visto sob a perspectiva divina. O ser humano foi revelado, foi elevado a uma condição suprema e se tornou o centro da cultura humanista, que tinha como base o antropocentrismo, que a gente viu na última aula. Outra pessoa lê para mim esse. Posso ler, professor? Sim, pode. Reforma protestante. No século 16. XVI, a Igreja acelerou a venda das indulgências, prometendo o perdão e o acesso ao paraíso, fato que gerou críticas e levou a movimentos de contestação da Igreja Católica. Tá. Então, esse que a Lorena leu, ele fala sobre as indulgências. O que eram indulgências? O Papa da época, ele queria construir uma basílica na cidade de Roma e ele precisava arrecadar dinheiro.
Então, o que ele instituiu? Ele instituiu a venda de indulgências. O que era isso? Perdão dos pecados. Eu chegava na igreja com 100 dinheiros da época lá, 100 moedas de ouro. E comprava 1000 anos de perdão dos meus pecados. Aí eu recebi um documento, igualzinho a gente está vendo aqui, essas pessoas na fila, para comprar o seu documento de perdão de pecado. Dava lá o dinheiro e a pessoa vendia, a pessoa dava o documento falando, você recebe, por nos pagar 100 moedas de ouro, você está recebendo 1000 anos de perdão de pecados, né? Então estava acontecendo isso lá na igreja. Em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que dessem esmolas para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. A Basílica de São Pedro é essa, e o Papa Leão X era esse aqui. Então foi esse Papa aqui que ofereceu perdão dos pecados através do dinheiro, através do que eles chamaram de esmolas. Você dava lá uma esmola e comprava o perdão do seu pecado, como eu falei no slide anterior. Aí, o Lutero, que é esse cara aqui da imagem, ele não concordou com isso. O Lutero, ele era um monge, começou a estudar a Bíblia, e aí ele leu uma vez no livro de Romanos uma passagem que fala assim: o justo viverá pela fé. E aí, através dessa passagem, ele entendeu que não era por obras que a pessoa seria salva, não era por pagar, não era por comprar perdão de pecado, não era por fazer o bem ao outro. Lógico, é importantíssimo você fazer o bem, é claro, você amar o próximo. Mas não é porque você ama o próximo que você vai ser salvo. Segundo Lutero, você é salvo porque Jesus morreu por você e você tem que ter fé nesse sacrifício e pronto. E a partir disso, sim, aí você ia fazer o bem, você ia praticar o bem, você ia amar, você ia, enfim, fazer todas as obras. Mas o primeiro de tudo você é salvo porque você tem fé que Jesus morreu por você. Martin Lutero entendeu isso. E aí ele questionou essa venda de indulgências. Ele achava isso uma coisa muito feia, então ele resolveu protestar contra isso para que a igreja fosse reformada. E no ano de 1517 ele elaborou 95 teses, 95 ideias que demonstravam para as pessoas por que ele não concordava com o que a Igreja Católica estava fazendo. Então a forma de protesto dele foi essa: ele fez um cartaz com 95 teses, com 95 ideias que mostrava para ele para as pessoas por que a igreja estava errada. E olha aqui as principais críticas dele: a venda das indulgências, ou seja, a venda do perdão de pecados, o celibato. O que é isso? As pessoas não poder casar, viver de forma celibatária, né? Isso é o caso do padre. O padre não pode casar, você sabe disso. E o culto aos santos e à Virgem Maria. Então ele era contra essas coisas. Está aqui as 95 teses originais que ele fixou na igreja lá, na Catedral de Wittenberg. Aqui é o Lutero do filme. Olha lá, Cauã, olha o cabelinho dele, igual eu falei. Que eu acho que é o mesmo que está atrás de mim aí. Bem parecido. Na concepção de Lutero, só quem dá o perdão é Deus. E a fé é o grande caminho da salvação. Os escritos de Lutero se propagaram e a Igreja Católica hesitou em puni-lo. Não puniram o Martin Lutero no começo. E aí os poderosos da Alemanha o apoiaram. Quem eram esses poderosos? Os príncipes alemães. O que eles queriam? A terra da igreja. A burguesia apoiou Lutero? Sim. A burguesia também apoiou Lutero. E no ano de 1520 a igreja acabou excomungando Lutero. Só que já era tarde, ele já tinha muitos seguidores. Quem é católico aqui e me diz o que é excomunhão? Professor, Oi. excomunhão é quando acho que o bispo, alguma coisa assim, ele vê que uma pessoa não pode mais receber a comunhão, receber Jesus Cristo em forma de comunhão, então ele excomunga essa pessoa. Tipo, por exemplo,
se uma pessoa ela se divorcia, tipo, se ela se separa do seu marido, né? Uhum. Ela não pode, se o marido e esposa, ela não pode mais receber a comunhão. Ela está excomungada da igreja, porque ela descumpriu o juramento de amar, de amar, né, para sempre, e acabou ficando com outra pessoa que gerou um adultério, então ela meio que excomungada. É basicamente isso. Não poder mais receber a comunhão. Isso mesmo, Isabela. Então a pessoa ela não comunga mais, ela é afastada também da comunhão com o pessoal. É como se ela tivesse sido afastada da igreja, justamente por conta de vários fatores e alguns deles a Isabela expôs ali. Então Martinho Lutero foi excomungado em 1520, só que como a gente está vendo aqui, já era tarde, porque ele já tinha seguidores. E desse protesto, né, dessas ideias, o Martinho Lutero começa uma nova igreja, que é a Igreja Luterana, que é a igreja, inclusive a igreja oficial da Alemanha hoje, a Igreja Luterana. Então, desse movimento aqui surge uma nova igreja, né, uma igreja protestante e uma igreja luterana. Tá aqui uma imagem do Martinho Lutero expondo as suas ideias diante do príncipe. E essa reforma protestante ela acaba se expandindo, como a gente vê aqui no mapa, que a gente não vai comentar. Aqui, os princípios da Igreja Luterana. A salvação se alcança unicamente pela fé e não pelas obras. A Bíblia é a única fonte de fé e deve ser interpretada livremente por todos. Só existem dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia, né? O batismo e a ceia. Na Igreja Católica tem mais, acho que tem 7. Recusa a autoridade do Papa, do culto aos santos, da Virgem e do celibato. Então, esses são os principais princípios da Igreja Luterana. Depois disso teve guerra, claro. Católicos e protestantes foram guerrear e aí teve um tempo lá até difícil. E essa reforma protestante ela chegou a outras pessoas também, como na Suíça através do João Calvino, que deu origem ao calvinismo, e chegou na Inglaterra com Henrique VIII, que deu origem ao anglicanismo, a igreja anglicana. Quando eu estava em Vitória, no Espírito Santo, há 2 anos atrás, eu estava frequentando uma igreja anglicana. E nessa igreja, o pastor era todo tatuado, a galera era tudo tatuada, usava largador. Era uma galera voltada para o skate, para o surf, uma galera que escuta rock e tal. E a igreja anglicana não não essa específica, essa era para um público alternativo, mas a maioria das igrejas anglicanas ela é bem tradicionalzona e é estilo a igreja católica mesmo. Ela mantém toda a liturgia católica, da missa e de tudo, mas ela é considerada uma igreja anglicana, uma igreja protestante. A igreja presbiteriana é a igreja que defende as ideias do calvinismo, do João Calvino aqui. Certo? Vamos seguir. Tá aqui um filme interessante para vocês assistirem para entender um pouco o que foi o movimento lá que o Martinho Lutero fez com a Reforma Protestante. E aqui o calvinismo. Vamos ver isso aqui só para a gente terminar a nossa aula. Alguém pode ler? Posso ler, professor? Pode, Lorena. Calvinismo. O calvinismo foi a doutrina protestante criada por João Calvino no século XVI, fruto de suas observações e aprofundamento na doutrina criada por Martinho Lutero. O Calvino cria uma nova proposta religiosa e a implementa primeiramente em Genebra, na Suíça. Mas suas ideias tiveram maior alcance na França. Seus seguidores são chamados de huguenotes e na Inglaterra de puritanos ou presbiterianos. Certo. Então, do João Calvino veio a igreja presbiteriana. E esses presbiterianos também eram chamados de puritanos. Eles tiveram que fugir da Inglaterra, chegaram na América do Norte e começaram o que a gente chama hoje de Estados Unidos da América. Eles eram conhecidos, esses puritanos também, os primeiros que chegaram na América,
foram conhecidos como Pilgrim Fathers, ou pais peregrinos, os que peregrinaram para a América do Norte. Os calvinistas franceses, huguenotes, fugiram em dado momento para o Brasil e invadiram a Baía de Guanabara ali no século XVI e depois foram expulsos pelos portugueses. Só para a gente ver quem eram os huguenotes. E o anglicanismo ainda, que foi fundado pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, a história do anglicanismo é interessante. Ele queria que a Igreja Católica anulasse seu casamento, porque ele queria casar com outra pessoa, chamada Ana Bolena, porque a esposa dele anterior não podia lhe dar filhos. E a Igreja Católica não quis anular o seu casamento, e aí ele rompeu com a Igreja e fundou a Igreja Anglicana. Doideira, né? Aqui fala um pouco sobre isso. Tá aqui a esposa dele antiga, a Catarina de Aragão, e a Ana Bolena, com quem ele queria casar, e a igreja não queria anular o casamento dele. Engraçado, né, galera? Bom, para terminar, teve a Contra-Reforma. A Igreja Católica se organizou para combater a Reforma Protestante. A Contra-Reforma, também conhecida por Reforma Católica, é o nome dado ao movimento que surgiu no interior da Igreja Católica em resposta aos movimentos protestantes que surgiram e cresciam na Europa. Em 1545, eles fizeram o Concílio de Trento, que durou até 1563. O que é um concílio? É uma reunião da Igreja para discutir as doutrinas, discutir, né, as regras e também, de certa forma, reformar essas regras. Existiram diversos concílios ao longo da história da Igreja Católica, como está falando aqui nesse box amarelinho aqui de baixo. Aqui está uma imagem do Concílio de Trento reunido. E quais foram as medidas tomadas pelo Concílio de Trento? A venda de indulgências deveria ser evitada. Foram criados diversos seminários para se estudar a Bíblia, porque também uma das coisas que se reclamava com a Reforma Protestante era de que tinha muitos padres que não eram preparados, né? Então, a igreja começou a preparar melhor os seus líderes. A criação do Index, a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, o que era isso? Era um tribunal que investigava pessoas que eram hereges, que praticavam heresia. Depois a gente vai trabalhar isso mais para frente nas nossas aulas. O que é uma heresia? É uma doutrina contrária ao que a igreja defende. Muita gente podia morrer, perder a vida no Tribunal do Santo Ofício. Foi criada a Companhia de Jesus, os jesuítas, né, através do Inácio de Loyola. Foram esses jesuítas que vieram para o Brasil e começaram a catequizar os índios, né? Que a gente vai estudar bastante no nosso conteúdo mais para frente. E foi criado o catecismo, né? Que é isso que as pessoas da Igreja Católica fazem, que é a coisa da primeira comunhão, né? E aí aqui tem mais um slidezinho que a gente não vai falar sobre ele. Beleza? Vamos terminar por aqui. Tem uma atividade lá nos moldes que eu mandei para vocês semana passada. Eu vou mandar lá no grupo, mas você não precisa de me entregar hoje. Você pode me entregar quinta-feira. Você tem até quinta-feira para me entregar. Pode fazer com calma, sem correria. Se você consegue imprimir, pode imprimir. O que mais? Não precisa de copiar texto. Só pergunta e resposta. Se as perguntas forem cumpridas demais, pode copiar só a resposta. Tá bom? Número 1, número 2, até que número? Acho que vai até número 6, se não me engano. Vou mandar lá no grupo agora, antes que o outro professor entre, tá bom? Tá bom. Valeu, Tá bom. galera. Estou indo embora. Desejo para vocês uma excelente semana. Tchau, professor. Tchau. 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 Adiós. Adiós. Tchau, professor.